Olá para você, seja bem-vindo a mais um COBcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Eu sou o Fabrício Cripaldi, estou chegando com mais um episódio do nosso podcast, a gente sempre trazendo aqui os grandes nomes do esporte olímpico brasileiro que fazem o time Brasil se tornar uma potência olímpica cada vez mais forte ao redor do mundo. Antes de falar com a nossa convidada muito especial de hoje, eu queria lembrar a todos que se inscrevam no nosso COBcast lá no Spotify ou no YouTube do Time Brasil, sempre com os nossos novos episódios a cada 15 dias, o COBcast. Hoje eu tenho uma convidada aqui, que como eu já falei, muito especial. É um nome de peso, uma piadinha por conta do esporte que ela pratica, da modalidade dela, que é a Laura Amaro, do levantamento de peso. Laura, seja muito bem-vinda ao COBcast, muito obrigado pela sua participação. Eu vou começar já fazendo uma pergunta para você, porque você tem uma importância muito grande na história do levantamento de peso brasileiro. Você é a primeira mulher a conquistar uma medalha em mundiais. Fala, por favor, qual foi essa medalha e qual a importância de você ter alcançado esse sucesso tão grande nesse mundial. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vinda. Nossa, que legal. Só de ouvir você falando, já foi passando um filme na minha cabeça sobre toda a minha história no esporte, né? Primeiro eu quero agradecer, estar aqui, agradecer o convite. Só para um critério de nota, eu estou acompanhando o COBcast, tenho voltado do treino e assisti, já ouvi, né, todas as edições. Tá gostando? Tô amando, é legal demais, né, ouvir os atletas, ouvir as outras modalidades. Eu gosto muito também de sair um pouco da caixinha, ouvir as pessoas das outras modalidades, é incrível. Mas vamos ao que importa. Mas isso importa muito também. Não vai falar que isso não importa. Vamos à pergunta, literalmente, que foi perguntada. Eu não tive a dimensão, no momento que eu estava conquistando essa medalha, do que ela importava, né? Aconteça o que acontecer daqui para frente, realmente o nome está escrito na história do esporte. E eu acho que isso é importante porque começos são importantes, né? Eu que sempre gostei muito de entender a história do meu esporte. Eu sei quem foi a primeira medalhista pan-americana, que foi a Aline, a primeira mulher, que foi a Elizabeth, e depois a primeira medalhista de Jogos Pan-Americanos, que foi a Bruna Piloto, o primeiro medalhista de mundiais, que foi Fernando Reis, com a nossa medalha herdada, né? Essa situação polêmica de medalhas herdadas. E eu venho com a primeira feminina, e eu sei o quanto é importante essa primeira e ser uma representatividade a esse ponto. Então, eu acho que o ponto alto dessa questão de ser a primeira tá em você ser uma representatividade que vai ficar na história e tudo que vem com você ser uma representatividade, né? A importância, né? E os valores que você passa. E eu fico feliz que eu tenha sido, porque eu sei que eu sou uma pessoa que tenho esses valores para passar e mensagens importantes para dar para quem está chegando, para quem está vindo. Muito bem, e para me ajudar aqui, me ajudar não, né? Para abrilhantar o podcast hoje, temos aqui ao lado Helena Rebelo, que faz parte da nossa equipe de comunicação do COB. Helena, seja muito bem-vinda, é um prazer inenarrável receber você aqui. É a sua primeira vez, né? Sim, eu participei do programa piloto, assim, nos bastidores. É verdade. Mas você participa, é a chefe, tá? Então ela participa comandando, tá? Então os elogios dela vão diretamente para você também, porque você é a chefe. Puxada de saco básica para conversar. Mas eu estou muito honrada de estar aqui participando. É um prazer estar justamente falando com a Laura, uma pessoa que eu estou acompanhando a carreira de longe há um tempinho. Recentemente a gente produziu bastante conteúdo que a gente vai exibir nas redes do Time Brasil no futuro próximo. E é muito legal falar de uma modalidade em que o Brasil tem potencial para crescer, né? E que tem muitas curiosidades, não só da modalidade, mas como da carreira da Laura. São muitas curiosidades, a gente vai perguntar várias para você explicar. Eu tenho muitas dúvidas sobre o levantamento de peso, mas você não falou qual foi a cor da sua medalha, qual foi a competição, onde foi. Só contextualiza para quem está assistindo a gente, por favor. Foi em dezembro de 2021, no Uzbequistão. Eu conquistei a medalha de prata no arranco com 108 quilos. E no arranco é o movimento que a gente tira a barra do chão e leva acima da cabeça em um único movimento. Eu ia te perguntar já para começar justamente isso, para quem está assistindo, ouvindo a gente, muita gente tem essa dúvida, né? O que é o arranco, o que é o arremesso, como é que funciona o levantamento de peso? Porque tem muita gente que começa a assistir só nos Jogos Olímpicos,
aí não entende, né? Fala assim, por que tá levantando 1, 2, 3? O que vale? O que conta? Explica pra gente, por favor, como que funciona a pontuação e a competição no levantamento de peso. Legal. A gente tem 2 modalidades no levantamento de peso olímpico, e são 3 medalhas, que no caso uma das medalhas é a soma dessas 2 modalidades. A primeira é o arranco, também, porque o levantamento de peso também é usado para preparação física, então muitos podem conhecer também como snatch, né? Também no CrossFit. Galera, alô crossfiteiros! Estamos aqui. O arranco é um exercício onde você tira a barra do chão e eleva acima da cabeça em um único movimento. A critérios de curiosidade, o arranco ele é tido como o segundo movimento mais complexo, mais técnico do quadro olímpico. Ele só perde para o salto com vara. Em relação à técnica, a gente tem esse dado aí. E o arremesso, onde você tira a barra do chão e eleva na altura dos ombros e depois você joga para cima da cabeça. Então são esses 2 movimentos. Na competição a gente tem 3 pedidas do arranco e 3 pedidas do arremesso. E aí você tem que levantar ali o maior peso que você conseguir dentro dessas pedidas. Então na competição a gente já vai com as pedidas mais ou menos programadas. Pode mudar um pouquinho, claro que a gente não vai muito além do que a gente está treinando, entendeu? A gente vai ali dentro do que a gente pode, mas essas pedidas já são meio programadas para cada competição. E nos Jogos Olímpicos a gente só tem uma medalha, que é a soma do total. Então nos Jogos Olímpicos, na verdade jogos, né, seja sul-americano, pan-americano ou olímpico, a gente vai conhecer ali quem arranca e arremessa, né, melhor. Isso faz muita diferença na sua preparação, pensando em Jogos Olímpicos e pensando em mundiais e outras competições, de você se preparar só para um movimento ou para todos? Como é que funciona? Na verdade, faz diferença porque a gente sabe que tem muitos atletas que arrancam muito. Por exemplo, tem uma atleta da Ucrânia que arranca 123 e arremessa 135. Quilos, e aí, né? 135 quilos, E, por exemplo, eu arranco 110 e arremesso 138. Então, ali a gente já vê que eu chegando um pouquinho mais no arremesso, dá pra gente chegar no arranco. Então, isso ajuda pra gente fazer a conta ali na hora da competição. Mas não muda muita coisa no treinamento, não. A gente sempre quer levantar mais e mais peso. Agora, você estava me falando que você arranca com 115, não é? Como é que é? Como que são suas... 120, 115 mais ou menos? Né? No momento eu estou afastada por lesão, entendi. recuperando de uma cirurgia, então eu tô poupada nesse sentido. Mas quem sabe numa próxima, né? Eu ajudo a Laura no treino a botar aquele 1 quilinho a mais. Sim. Eu queria falar até sobre isso, Laura, no treinamento, né? Como vocês vão fazendo a progressão das marcas, né? Na progressão de quantos quilos vocês aguentam mais. Como é que é essa transição, né? Como você sabe que você está apta a colocar mais peso? Como que é no treinamento de vocês? Porque, assim, a gente vê ali a parte da competição, você está fazendo o movimento ali com a barra, mas você tem toda uma preparação física para aguentar aquilo, né? Com outros aparelhos de musculação mesmo, para que o seu corpo consiga suportar, né, tanto peso. Como é que é esse processo, assim, dessa sua preparação física e esse processo para se colocar em desafio, né, de colocar sempre 1 quilinho a mais ali? Sim. Bom, o levantamento de peso é um esporte de processo puro. Se você é uma pessoa que não se alegra com as pequenas coisas, que não comemora cada parte do processo, que não sabe ver os indícios pequenos, você vai se frustrar muito levantando peso, porque realmente cada quilo ali que a gente altera, né? As pessoas não têm muita noção. Mas foi só 1 quilo a mais para você melhorar, é muita coisa. Os atletas ficam geralmente 1 ano para melhorar 1 quilo a mais. E no treinamento a gente tem na verdade, o treinamento de levantamento de peso é dividido em exercícios técnicos, que são aqueles baseados literalmente no arranque e no arremesso, com as suas variações, né? Em power, que é acima de 90 graus, muscle, que é em força, né? E nos exercícios de força, que são as puxadas e os agachamentos. E por um segundo plano, a preparação geral, né, ali que seria a musculação, né, os fortalecimentos, que eles na verdade são o segundo plano. O que realmente importa é essa prescrição, né, bem feita do levantamento do treino de levantamento de peso específico, que foi o que eu falei. Esses exercícios técnicos e de força que compõem literalmente um treino de levantamento de peso. A musculação e o fortalecimento são importantes, mas não são a base ali. São só para a gente estruturar, para aguentar o treino.
É para ter uma prevenção até de lesão, Exatamente. né? Porque assim, só de olhar o joelho chora. Então assim... são pequenos indícios. Por exemplo, no começo do ano passado, nesse mesmo momento, eu estava tentando fazer 2 repetições de arranco com 100 quilos. Lembrando que eu tenho 110. Aí no ano passado, né, eu tinha 108, estava tentando 2. Esse ano, nesse mesmo momento, eu já consegui fazer 3 repetições com 100 quilos. Então, é um indício que não está diretamente ligado ao peso máximo levantado, mas são repetições que a gente mostra ali uma evolução do que está por vir nessa projeção. É mais complexo do que se imagina, né? Porque quando se fala de levantamento de peso, quem não conhece, né, esses detalhes, acho que é só chegar lá e botar a barra pra cima, meus pais, né? Meus pais estão comigo há 10 anos e ainda não tem muito essa noção. Acham ali que eu tô todo dia levantando 110 quilos e 138 quilos. Não, gente, tem dias que 100 quilos é muito... Tá impossível de levantar, e quando a gente levanta é uma vitória, 130 quilos. Aí, por exemplo, esses dias eu fiz repetições com 125 e mandei pro meu treinador. Ele, nossa, esse 150 no que vem vai vir. Então é mais ou menos dessa forma que a gente faz a projeção. Por que uma pessoa começa a praticar o levantamento de peso profissionalmente? Até bati na mesa aqui. Praticar profissionalmente, assim, e como foi o seu caso, né? Como você começou e como você vê no geral? Por que as pessoas... Porque a gente vê muita gente na academia que gosta de ficar, mas como é que passa para ser o esporte da sua vida, assim? Que pergunta legal. Bom, obrigado. Começar bem pelo começo, eu falo que eu comecei a ser atleta por causa da minha rua. Na minha rua, eu moro na zona norte do Rio de Janeiro, muitas crianças, rua sem saída, todas as meninas jogavam bola e todos os meninos brincavam de boneca, podemos dizer assim. A gente jogava tudo, subia em árvore, ia no rio. Então, eu acho que o meu repertório motor ali no esporte ele foi criado ali na minha rua. E o primeiro esporte que eu realmente desenvolvi foi o futebol. Gente, eu amo futebol. Me chamem no off pra uma peladinha. É um dos meus hobbies, eu amo futebol. E com 13 anos eu fui meio que chamada, né, para fazer um teste na Marinha do Brasil, no Cefam, de levantamento de peso olímpico. E meus pais falaram comigo que a pessoa que trabalhava com eles tinha falado isso, que a sobrinha deles já estava nesse caminho. Aí meus pais falaram, vamos lá, fui. Aí o cara, levantamento, não tinha nem ouvido falar, né? Você nem ia pra academia, nada, você só jogava futebol na rua? Não, eu jogava futebol na rua. Na verdade, eu até ia numa escolinha já brincava ali, só tinha eu de mulher na escolinha. Já brincava ali com os meninos. E aí, quando eu fui fazer o teste de levantamento de pesos, né, fiz lá os exercícios que o meu treinador me passou. Aí ele falou, olha, fica que você vai ser uma campeã. Aí virei com os meus pais e falei, gente, nunca mais vamos voltar aqui. Que negócio chato esse levantamento de peso. Porque eu estava muito acostumada ali com correr, né, com coisa mais lúdica. E meus pais, sabendo da oportunidade, sabendo que era dentro de um quartel da Marinha, sabendo das oportunidades do esporte olímpico, né? Dali eu poder virar militar através do esporte. E do que o meu treinador tinha me falado ali na hora, né, naquele momento. Aí meus pais foram, não, vamos só mais um diazinho, vamos mais 2 diazinhos. E aí, até que eu competi a minha primeira competição. E ali, eu entendi que adrenalina é essa de levantar peso, de você, na verdade, é você se superar, né? Na verdade, é uma barra que está na sua frente e aí é mais pesada. Depois foi mais pesada do que eu, né? Depois de um tempo, mas de um momento ali mais pesada do que eu achei que poderia. Então, eu acho que você se superar através dessa barra que está na sua frente, você conseguir levantar, eu acho que esse gesto de levantar um peso é algo que diz muito mais do que só esse gesto em si. Qual foi a sensação que você teve quando você levantou mais peso do que o seu peso corporal? Assim, qual foi a sua reação? São várias sensações pequenas, né? E elas se perduram. Por exemplo, eu lembro da sensação de eu levantar 2 anilhas. Essa foi uma sensação boa. Uma de 15 e uma de 10. Que a gente, no levantamento de peso, a gente não... Botar 2 de 10 não vale. Tem que ser 2 diferentes. Foi 65 quilos. Você diz 2 de cada lado diferentes, né? Isso, não 2 de cada lado. 2 de tá. cada lado diferentes, exatamente. Foi uma sensação assim, caraca, eu sou brava. Exatamente. E a sensação também do arranco mais que o seu próprio peso corporal, que também é uma medida ali, uma métrica que a gente tem no levantamento de peso, que também separa
separa uma coisa da outra ali. Então, essas duas marcas foram bem legais. E você falou do seu repertório motor, né? Falou do futebol, agilidade, velocidade. A gente tem aqui essa impulsão, essa potência, né, do levantamento de peso. Essa combinação de fatores te levaram também essa combinação te levou a um outro esporte, né, no gelo. Como você não usava o sobrenome Amaro, talvez algumas pessoas, mesmo as que acompanham o esporte olímpico, não associem. Mas eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história no skeleton. Você está buscando a sua primeira participação olímpica no adulto, no levantamento de pesos, mas você já tem uma participação no seu currículo. Eu queria que você falasse sobre isso na sua participação nos Jogos da Juventude no skeleton. Cara, que delícia lembrar desse momento no skeleton. Realmente, eu estava ali em 2015, 14 anos, e recebi também ali no Cefam também, né? Que ali é um centro de educação física onde passam muitos esportes, bem sério. E estava tendo essa seletiva para os Jogos de Inverno da Juventude, que seria na Noruega. Você entrou com 13 no levantamento de peso. 13 no levantamento de peso, 14 para 15, veio o skeleton na minha vida. Skeleton, o que é isso? Precisei ver vídeo na época para entender, para saber o que seria. E aí fui chamada ali para essa seletiva e foi uma combinação perfeita, né? Porque aquele push inicial são 15 metros ali de uma corrida bem potente, né? Velocidade, né? E força. Então, e tudo que eu tinha no momento, que era a herança ali do futebol e o levantamento de peso ali como força na minha vida. E não deu outra. No teste eu fui muito bem. As treinadoras, na época, eram treinadoras britânicas, gostaram muito e me incorporaram no time para tentar essa vaga para as Olimpíadas da Juventude de Inverno no skeleton, em Lillehammer, na Noruega, 2016. E foi uma delícia. Fizemos 3 pré-olímpicos, um nos Estados Unidos, em Lake Placid, um na Áustria, um na Noruega. Classificamos para a Olimpíada da Juventude de Inverno em 2016. Você não tinha medo? Porque o skeleton é aquele que vai correndo, vai no carrinho e aí desce naquela velocidade absurda. Quantos quilômetros por hora chegam? Não sei como é esse carrinho, enfim, qual que é o... 115... E é você sem proteção nenhuma, porque o bobsled você ainda fica dentro do carrinho. O skeleton você fica deitado em cima e sem proteção nenhuma, mas olha... Eu acho que quem tava ali na minha rua, sabe? Aquela adrenalina, eu acho que eu puxo muito tudo daquele momento que eu vivi ali na minha rua. Então, eu não queria saber de medo, só queria saber do quanto seria legal dessa vivência olímpica. Eu acho que o espírito olímpico, sem brincadeira, sempre teve dentro de mim. Eu não sei explicar por quê. Mas quando falou a palavra Olimpíada da Juventude, eu falei, nossa, é uma Olimpíada da Juventude. Então vamos lá, né? Não sei o que eu vou fazer, mas vamos lá. Eu não sei o que eu vou fazer. Não, quando eu vi o vídeo, eu falei, é agora que eu vou mesmo. É agora que eu vou nesse lugar mesmo, vamos lá. Mas você fala com muito carinho, parece saudade, né, dessa experiência, mas ela ficou, né? O levantamento de peso se sobressaiu. Como que foi essa decisão, assim, de você entender se você ia seguir uma carreira de atleta de inverno, uma carreira no levantamento de peso? Onde você vislumbrou mais, talvez, oportunidade? Enfim, fala um pouquinho desse processo de decisão de volta, né, de abraçar o levantamento de pesos. Boa. Quando eu voltei da Olimpíada de Inverno, a gente teve um resultado ali mediano, mas era o esperado mesmo para uma primeira temporada, né? As meninas já desciam, tinham um tempo, muitas já nasceram do lado de uma pista, né? Então era um resultado esperado e a Confederação de Esportes no Gelo tinha essa perspectiva de continuar me mantendo na seleção e mantendo essa carreira. E aí, só que quando eu voltei da Olimpíada, aí a Confederação de Levantamento de Peso falou, olha, mas você não vai poder manter os dois, as duas confederações, não veio só de uma. E também não tem dois, você não vai poder manter os dois, é um momento que você vai ter que decidir. Então tava eu ali com 15 anos, decidindo para qual lado da carreira esportiva eu ia. Então foi uma decisão que eu lembro que foi difícil e não foi algo que assim, vou em um. Não, conversei com várias pessoas, conversei com, por exemplo, o Edson Mindilati, que é uma nossa estrela do bobsled, e conversei também com o meu treinador e com pessoas do levantamento de peso, com meus pais, e a gente falou, olha, eu acho que aqui no levantamento de peso a gente vai ter oportunidades um pouco mais palpáveis para o momento. O skeleton, o esporte de inverno, a gente achou no momento que seria algo um pouco mais incerto do que a gente, ali no levantamento de peso com 15 anos, no mesmo momento da Olimpíada de Inverno, eu já tinha conseguido a minha primeira classificação internacional, mas abrimos mão, então acabou que eu viajei primeiro pelo skeleton do que para o levantamento de peso, também é um dado legal de se falar.
Mas aí, conversando, eu decidi ali ficar mesmo no levantamento de peso. Mas digo aqui que o meu amor pelo esporte de gelo não morreu. Eu conversei nesse Prêmio Brasil Olímpico com a galera, o presidente da Confederação de Esportes de Gelo, com a Nicole. Ela cara, acompanha também, o trabalho da Nicole, a gente se acompanha também. E eu tenho o sonho ainda de voltar para o bobsled. No caso, o bobsled em si. Talvez o monobob, eu tenho esse sonho. Quem sabe? É uma coisa curiosa e alternativa, né? Imagina, por exemplo, você lá, garotinha em Niterói, com seus 15 anos, acostumado com 40 graus, como ela é cascadura que você é, cascadura. Né? E aí, de repente, você está disputando umas Olimpíadas de Inverno no skeleton. O que seus amigos falavam? Como que era, assim, para as outras pessoas que nunca devem ter ouvido falar do skeleton, né? Assim, adolescentes, 14, 15 anos, só quer saber de jogar bola e tal, e você não, tava lá disputando uma Olimpíada no gelo. Como que era isso aí? Não, os meus amigos, cara, eles sempre apoiaram muito, assim, as minhas aventuras. Então, por mais que fosse bem inusitado, todo mundo se amarrou, a minha família também se amarrou. Até porque nas minhas coisas eu sempre passei muita confiança e muito comprometimento. Todo mundo sabia que não era algo, não sei, de doida. Sim. Eu sempre mostrei muita seriedade ali no que eu estava fazendo e muito amor. Eu acho que a base de todo o meu trabalho, de toda a minha carreira, tá em eu fazer tudo com muito amor e muita entrega. Seja um podcast com vocês, ou seja, sei lá, uma conversa que eu vou ter só com você. Eu acho que o amor e a entrega tá muito presente em todo o meu trabalho, desde do futebol, desde a minha rua, como eu sempre falo, até hoje a minha carreira no levantamento de peso como referência. Então, nesse momento que eu falei do skeleton, todo mundo ficou muito feliz, acompanhou a corrida. Eu lembro que na minha escola foi assim, uma sensação, meu Deus, ela faz skeleton. Os diretores, todo mundo. E muito legal isso também, que ao longo da minha carreira, tanto acadêmica na faculdade e tanto na escola, todo mundo sempre apoiou muito, abriu as janelas ali em relação à competição e tudo mais. Isso foi bem legal também, fez a diferença. Você tem só 22 anos e já é formada, né, em educação física. Como é que você conciliou essa rotina aí de múltiplos esportes, viagem e estudos? Muito interessante. O estudo sempre esteve presente. Foi um dos valores que os meus pais também estavam presentes nesse momento para que não deixasse o estudo de lado. Ali, à medida do possível, na época eu até tinha passado, por exemplo, da faculdade para uma federal. Mas eu não ia conseguir manter a federal e o alto rendimento, mesmo que fosse ali nessa fase juvenil, esportivo, então são as escolhas que você faz. Então, eu preferi estar numa privada no período noturno, por exemplo, e conseguir conciliar. Então, eram escolhas. Na época, eu lembro que eu saía de casa 5h30 da manhã e só chegava às 11 depois de 2 turnos de treino, mais a faculdade. Mas eu acho que encaixou bem, porque no momento, por exemplo, eu tenho 22 anos, estou formada em licenciatura, e nesse momento, por exemplo, faltava um período para terminar o bacharelado, e eu escolhi abrir mão desse momento de trancar a faculdade para focar nesse final de corrida olímpica. Então, acho que no momento que eu podia dar mais, né, que é ali no juvenil, eu consegui continuar. Então, se eu fosse conversar com algum atleta, por exemplo, eu realmente daria essa dica, né? Esse conselho. Pô, a gente está no juvenil, tenta conciliar, porque no adulto é o momento que você vai precisar focar, é o momento que realmente, onde o bicho pega, é no adulto, não tem jeito. Voltando agora para o levantamento de peso especificamente, né? Você falou dessa corrida olímpica. Como que é a classificação olímpica para o levantamento de peso? E quais são as chances reais do Brasil hoje? Em que nível que o Brasil se encontra comparando com as maiores potências do mundo? Você vem de uma medalha de mundial. Em que nível que o Brasil está hoje? Bom, o que acontece na classificação olímpica é que vão as 10 primeiras do ranking. E viemos de uma medalha mundial em 2021. Então a gente já pensa, poxa, estamos dentro da Olimpíada. Sim, seria tão certo a esse ponto se não tivesse acontecido a mudança de categorias, a diminuição de vagas, né? E com isso a diminuição de categorias. Eram 7, nesse momento que a gente pegou a medalha mundial de 2021, e agora são 5. Então, a vaga está mais concorrida, mas temos chances de classificação. São o top 10, né? Que vai para as Olimpíadas, e um de cada país. Isso também facilita a nossa classificação. Se fossem, por exemplo, 3 por país, 2 por país, já seria possível, mas seria um pouco mais difícil.
mas como é uma por país, fica mais fácil. Hoje, por exemplo, eu estou no top 7 na classificação olímpica. É uma posição legal, que a gente consegue buscar uma colocação maior. Então, eu acho que a vaga é tá bem na nossa mão ali. Você falou sobre essas certezas, né? Que o levantamento de peso, naquele momento, em comparação com o skeleton, apresentava um caminho mais seguro. É uma modalidade mais antiga, mais tradicional, em que o Brasil também já tinha alguma história, então isso facilitava. Mas imagina a sua incerteza, né? Quando você está saindo do juvenil e aí, de repente, vê tantas mudanças, né? A categoria, o Comitê Olímpico Internacional cobrando fortemente a Federação Internacional, muitos casos de doping que abalam a imagem do esporte. E aí, com essa diminuição das categorias, obviamente, existe uma mudança nas categorias de peso. E você precisou se adaptar, né? Queria que você contasse para quem está nos ouvindo aqui, nos vendo, como foi essa mudança para você se adequar a esse novo sistema, né? Você tinha um peso uma categoria quando era juvenil, quando foi para adulto estava em outra, agora está numa terceira. Sim. Fala um pouquinho dessas mudanças. Bom, no juvenil era da categoria 70. Eu comecei no levantamento de peso na categoria 53. O corpo foi desenvolvendo, então ali no juvenil já estava na 71. E aí o meu treinador falou, olha, você precisa ganhar peso para entrar na 76. Precisa ganhar peso. E aí foi esse processo de ganho. Quando você fala 71, 76, é o seu peso, né? Isso, é a categoria corporal, correspondente ao seu peso. Corporal, isso. O limite máximo. O limite máximo ali da categoria. Então, a gente foi nessa jornada para 76. Então, eu lembro de eu chegar chorando no treino. Falar muito com a minha psicóloga. Dani, eu não aguento mais comer. Né? E comer tanto. E essa diferença entre comer e comer limpo para ganhar massa. Porque é diferente, né? Eu não podia ficar comendo besteira. Mais ainda do que se eu estivesse perdendo peso. Eu tinha que comer realmente bem limpo. E eu lembro que foi uma fase bem difícil, né? Eu chegava no treino e queria vomitar, né? Ali de manhã. E aí isso aconteceu, eu fui para a 66. E a 66 foi uma categoria boa, em que a gente conseguiu o ótimo, né? Em relação a peso levantado versus balança. Então, apesar de ter sido muito difícil para chegar, foi uma categoria boa. Inclusive, em 2021, conseguimos a nossa medalha. E quando soubemos dessa alteração para 81, parece que passa um filme, tudo de novo. Olha só, vamos ter que ganhar mais 5 quilos de novo. E aí eu ainda estou nesse processo. Hoje em dia eu peso 79, e aí estou nesse processo de conseguir pesar 81, mas também essa disciplina em relação à alimentação é muito grande e muita comida para dentro. O que foi o seu café da manhã? Tô curiosa para saber aí. Legal! Meu café da manhã foram 4 ovos, uma fatia de pão com 2 colheres de cottage e um bolzinho com uma porção e meia de whey. Na verdade, não é whey, é proteína vegetal. Eu uso proteína vegetal, eu prefiro. Com 40 gramas de aveia, leite vegetal, e aí faz um creminho ali, e frutas vermelhas e banana. Isso é muito pro seu padrão ou não? Porque você está tentando ganhar peso. Tá sendo muito. Isso é muito. É muito. Eu fiquei ali um tempinho comendo. Fiquei umas meia horinha ali só para comer esse café da manhã. E como é que é o restante da sua alimentação no dia? Na verdade, é comum, mas também é cheia, né? Por exemplo, são 2 colheres e meia de arroz para 2 colheres e meia de lentilha e 3 porções de frango. 3 porções de frango, como o nutricionista fala. A palma da tamanho da mão. Tamanho da palma da mão. 3 porções de frango e bastante vegetal. Então é bem comum, mas a quantidade é maior, já que a gente está ali aumentando o nosso peso. Você cozinha ou alguém te ajuda? Porque meus deve ser difícil preparar tanta Meus pais comida. me ajudam bastante, mas eu também sei me virar, então quando eles não podem, eu faço. Mas eu tento manter essa organização. Inclusive, eu tive essa conversa acerca da alimentação, que é importante falar. Há um tempo atrás, eu negligenciava um pouco a minha alimentação. Eu que sempre fui tão compromissado com as minhas coisas, especialmente com meus treinos, negligenciei um pouco. Por exemplo, eu perdia um lanche. Saía do treino, perdia um lanche, só comia em casa e chegava pra janta. Aí meu nutricionista teve uma conversa muito séria. Laura, olha só. Se você continuar assim, não tem Olimpíada. Você precisa ganhar esse peso. Você não perde um treino, você não perde uma série no treino, você não rouba treino. Por que tá roubando a dieta? São as mesmas calorias que eu tô contando aqui para que você consiga ganhar o peso. Então, essa disciplina em relação à alimentação,
que muitos atletas não têm noção, né? Do quanto o nutricionista ele estudou e prescreveu a sua dieta, assim como o seu treinador prescreveu o seu treino para que você tenha o ápice da competição. Então, na nutrição não funciona diferente. Quando eu tive um pouco dessa noção e essa chamada, né, do meu nutricionista, também a minha namorada conversou muito sobre isso, ela é bem disciplinada. E aí eu cheguei... É engraçado essa rede de apoio, como ela funciona, né? Cheguei em casa com os meus pais e falei, olha só, é isso, isso e isso. Eles, perdeu a Olimpíada? Não, vamos... Aí vamos comer junto, vamos comer junto. Todo mundo começou na força-tarefa pra gente melhorar esse hábito. Então, é bem interessante também. E não tem um dia que dá aquela escapadinha que você pode comer? Como é que funciona esse lado também, assim, mais tranquilo da dieta? Hoje a dieta permite pelo menos uma refeição livre. Hoje a dieta permite, tem dietas que tem momentos que não permitem. Uma no dia ou uma na semana? Não, é uma no dia. Não é um dia da semana de refeição livre. Geralmente eu faço uma refeição livre ali na semana. Por exemplo, nesse tipo de dieta é mais legal você não comer. A refeição livre é você perder uma refeição, às vezes. Entendeu? Às vezes acontece isso. É você, eu só queria não comer esse lanche, tá? Mas tinha que comer. Você tá comendo muito, aí você quer exatamente. dar uma... Mas olha só, você falando, eu cheguei a uma conclusão aqui. Eu tô mudando de categoria também. O que tá acontecendo? É fácil, né? Ganhar 5 quilos, então eu tô mudando de categoria. Massa magra? Não sei, mas eu tô mudando de categoria. Eu não sei, eu sei que eu tô passando da 90 e poucos, então a gente tá sempre em constante mudança de categoria. A gente não tem esse problema, tá? Porque a mudança sempre... E é sempre pra cima, né? É curioso isso. Curioso isso. É engraçado, né? Enfim, mas depois... Mas tem comitê internacional ali pressionando? Como é que é? Não tem. A pressão é minha mesmo, que não dá certo, não funciona porque eu só tô mudando para a categoria de cima. Mas tudo bem, a gente vai conseguir mudar isso, né? Vamos. Quem sabe, a esperança é a última que morre, né? Paris não dá mais, né? Não, mudar Brisbane, quem sabe, lá 2032, vamos ver se dá certo. Vai você, vai. Então... Laura, você citou na sua resposta a sua psicóloga, né? Porque eu imagino, assim, quanto impacto não tem... tantas mudanças, né, na sua cabeça. Você é uma menina muito jovem que teve que fazer tantas escolhas nesse momento e a gente vê, assim, o ideal, né, não seria você estar na categoria que você está agora, você está se adequando às regras do jogo. Pela sua composição corporal, o ideal seria a categoria que você estava anteriormente. E nisso você está indo além do seu limite, né, comendo mais, forçando o seu corpo, não só na hora que você está levantando peso, mas fora daquilo dali, nessa preparação, né? Como que você trabalha isso, assim, para sua cabeça continuar firme, para você continuar, né, acreditando o tempo todo, né? O levantamento de pesos, que é um esporte muito desafiador da cabeça. E aí, quando você está com tantos processos paralelos, né, qual a importância desse trabalho psicológico? Ótimo, eu gosto muito de falar do trabalho psicológico e da psicologia e da importância dela na minha carreira e na minha vida. Praticamente foi em 2017 para 2018 que eu comecei efetivamente com um trabalho de psicologia. A minha psicóloga é uma psicóloga esportiva, Daniela Seda. Inclusive, ela faz levantamento de peso olímpico. Então, não tem coisa melhor do que a pessoa realmente fazer o esporte e entender. Porque cada modalidade tem a sua especificidade ali, que todo mundo, só quem é da modalidade, pode falar. Então, o levantamento de peso realmente é muito desafiador. E só quem faz entende. Tem coisa que só quem é da ginástica vai entender. E só quem é do levantamento de peso vai entender onde o calo aperta, onde que vem essa ânsia de um peso estar muito leve num dia, no outro tá impossível de levantar e a competição é daqui a 10 dias. Então, é muito legal ela fazer levantamento de peso. E eu acho que a grande questão da terapia, da psicologia, tá em você organizar o que você não consegue sozinha. Organizar, botar cada situação que você está passando em um copinho. E assim você conseguir olhar para cada uma em um momento diferente e a profissional tá ali para te ajudar. Porque realmente o treinamento é uma situação que leva nossos ânimos, né? Nosso psicológico ao extremo. Então, se você não tem esse profissional para te ajudar, né, em toda essa parte secundária, né, que não é a especificidade de você levantar ou não o peso, você tá um pouco atrás. Então, todo atleta que eu converso, todo atleta novo que eu converso,
olha, tem a possibilidade, faz terapia, porque você vai conseguir se organizar, você vai conseguir se entender. Também está muito no autoconhecimento também. A terapia, ela te leva para um lugar de autoconhecimento e respeito a você. Então, suas relações mudam. Por exemplo, até a relação com os seus dentro do treino, seus colegas de treino, o seu treinador, são coisas que você só está preocupado se você vai levantar ou não o peso, e no final o que te atrapalha é uma relação que você teve com seu colega de treino, é uma situação mal resolvida com seu treinador. Então todo esse autoconhecimento que a terapia traz, ela te ajuda nessas situações secundárias. O levantamento de peso é um esporte, é mais você contra si mesma ou contra os outros atletas? Com certeza contra si mesmo. Porque não muda na competição a quantidade de treino que você olhou ou não da sua adversária. No final, todo mundo vai subir na plataforma, vai ter a oportunidade de levantar um peso ou então de botar 1 quilo a mais do que a sua adversária, ou fazer ou não. E fazer ou não, né? Então, é literalmente você contra você ali na hora. E na prática, mais ainda. Na prática dos treinamentos, no chão do treino, é você vencer aquele medo, você ter coragem para lidar, porque realmente as situações que o levantamento de peso ele te proporciona são situações que te levam a esse extremo de ser você contra você, literalmente. A adversária do lado, ela pode te destabilizar, mas na verdade você está só não querendo olhar que na verdade é você que está com medo. Você tem amizade com alguma adversária? Sim. Na verdade, eu nunca tive essa coisa de... Tem algumas atletas que cultivam isso. Não gosto dela, não vou olhar pra ela. Na verdade, eu nunca tive isso. Gosto das minhas adversárias, sou fã. Porque vocês nem se confrontam assim, né? Muitas vezes você cria uma rivalidade. Acaba a competição, a gente se abraça, a gente se olha. Na competição, obviamente, né? Todo mundo ali, cada uma na sua plataforma aquecendo, mas acabou, é todo mundo se abraçando. Inclusive, por exemplo, um fato legal. A Matt Rogers, né? Que é uma das atletas dos Estados Unidos da minha categoria. Sou super fã. Quando eu comecei no levantamento de peso, Matt já era Matt. E aí, nesse campeonato, né, em 2021, do Mundial, eu ganhei dela no arranco por 1 quilo ali. Fiquei em segundo, ela ficou em terceiro. E a Rússia ficou em primeiro. E aí, no final da competição, né, eu falei com ela, poxa, Matt, sou muito sua fã, você não tem noção do quanto eu sou sua fã. E essa foi a primeira medalha do Brasil, falei um pouquinho com ela. E aí subimos no pódio, né? E aí a gente as campeãs ali, as medalhistas do total, né? Que é essa soma dos dois, eu fiquei em quarto e ela ficou em terceiro nessa soma. Então só ela ganhou a flor de medalhista do total. E aí, enquanto a gente estava no pódio tirando a foto final, né? Ela foi e me deu a flor dela. Me parabenizou pelo feito. Então foi algo que eu quase morri do coração. Quase morri do coração ali na hora, mas... Nossa, foi incrível. E diz um pouco sobre essa pergunta, né? Sobre esse espírito olímpico. Você citou uma adversária americana, na sua categoria, a campeã olímpica, uma equatoriana, né? Foge um pouquinho do que a gente vê no geral, né? Da força do leste europeu, da força da Ásia no levantamento de peso. Conta pra gente um pouquinho dessa dificuldade, desse desafio, né? De ter vizinhas, né? Tão fortes, né? Acaba que um sul-americano para você é fortíssimo, um pan-americano nem se fala. Como é que é esse cenário da sua categoria especificamente? Bom, é um cenário... Eu gosto desse cenário, para falar a verdade. Eu não gostaria de, por exemplo, ter uma batalha, sei lá, uma competição bem disputada só no campeonato mundial. Eu acho que isso eleva o nível de todas nós. Todas nós não temos descanso. Então tem sul-americano, então vou treinar um pouquinho menos. Vou me dar esse... eu mereço. Eu mereço treinar um pouquinho menos, porque o Mundial tá chegando. Não. Então tá todo mundo treinando muito, todo mundo postando vídeo, se curtindo nas redes sociais. Claro, com o espírito olímpico sempre ali acima de tudo, de respeito, de amizade, né? Mas eu acho que isso eleva o nível, eleva o meu nível também. Nesse Pan-Americano agora, por exemplo, eu fiquei em quinto. Perdi a medalha, eu perdi a tentativa, que seria a medalha, e aí fiquei em quinto. Pegaria a medalha. Então é algo que todo mundo está muito perto uma da outra. E aí acaba, por exemplo, no Pan-Americano, você perde a medalha. No Sul-Americano, por exemplo, do ano passado, eu ganhei a medalha de ouro em cima da campeã olímpica.
Isso também dá uma valorizada, né? Poxa, caramba, ganhei a medalha de ouro aqui nos jogos, né? Que além de jogos, ela ganhou no total, mas no arremesso eu ganhei dela. Então, eu acho que isso só eleva o nível. Não tenho muitos problemas com essa disputa aqui com as nossas vizinhas. Quais são as principais potências no mundo hoje no levantamento de peso? Bom, hoje temos a China, Colômbia, vou falar da minha categoria. China é uma superpotência, é indiscutível. E aqui na Panamérica, Colômbia e Equador. Aí na minha categoria são as que estão ali em primeiro lugar no mundo. O levantamento de peso feminino no Brasil tem conquistado muitos resultados bons recentemente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse crescimento das mulheres, até porque, assim, se você vai numa academia, falando do nosso mundo, assim, sempre tem aquela coisa assim, a mulher não gosta de treinar membros superiores, não sei o quê, e os resultados profissionais estão cada vez melhores das mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que vocês vivem tão especial, né? Sim. Isso me lembra um pouco da nossa primeira pergunta, que foi relacionada à importância de eu ter sido a primeira medalhista mulher. Eu acho que vai por esse caminho. Quando eu comecei lá no Cefam, né, com 13 anos, tinham muitas mulheres. As mulheres eram maioria. Hoje são maiorias, hoje são a maioria, né, lá no meu centro de treinamento. E eu tenho certeza que é por conta de ter tido uma primeira. Primeira mulher, Elizabeth George, lá com 43 anos competindo na Olimpíada. Tem noção do que é isso? Do que esse valor passa para as mulheres pretas que olharam esse feito e aí continuaram o trabalho. Então, o fato de você ter uma ali, com certeza, puxa as outras. Então, esses fatos que foram acontecendo, né? A primeira medalhista, primeira mulher a participar de uma Olimpíada, a primeira medalhista internacional, e vem esses fatos, então eles dizem pra gente sobre o quanto está sendo bem sucedido o levantamento de peso feminino no cenário internacional hoje, o quanto a gente está vindo realmente para fazer história. As mulheres estão puxando umas às outras. Isso desculpa até te cortar, mas isso é muito legal porque assim, o público em geral costuma ver só nas Olimpíadas. Aí vê lá, a brasileira ficou em 25º, nem sei se tem tudo isso. 25º no levantamento de peso. Nossa, olha o Brasil de novo, fracasso, não sei o quê. Mas uma mulher terminando em 25º, 18ª numa Olimpíada é um feito incrível para muitas outras mulheres, né? O significado disso é muito maior do que simplesmente subir no pódio ou ganhar uma medalha, enfim. E você trazendo essa percepção é muito legal porque não faz história só quem é campeão ou quem sobe no pódio. Não. É quem representa muita coisa para as outras pessoas, né? E a gente pode sair por exemplo, dessa caixa do levantamento de peso feminino. Quando a gente vai para o Brasil, quando a gente vai para o número de medalhas do Brasil, estamos construindo, estamos fazendo história. O que fizemos da Olimpíada passada, o que vamos fazer, eu tenho certeza que vamos fazer... Chega a me arrepiar. O que eu tenho certeza que vamos fazer na próxima é uma construção, é o trabalho de vocês que estão aqui promovendo esse podcast para os atletas falarem. É o trabalho da galera que está lá assistindo e trabalhando para a roda do comitê girar. São os atletas, são os treinadores. Então, eu acho que todo esse meio e da galera que olha, caramba, o Brasil desse tamanho não consegue ficar em primeiro... Estamos trabalhando, estamos crescendo para isso. Sobre esse trabalho de construção no feminino especificamente, existe um obstáculo, que acho que também foi no início da sua carreira, em relação à imagem do próprio corpo. Né? Para as mulheres, imaginar assim, poxa, você vai fazer levantamento de peso, existe um preconceito, existe um tabu. Pô, eu vou ficar muito forte, com o ombro muito largo, como que as pessoas vão me olhar? Corpo de homem, né? Corpo que se fala. Masculinizado, corpo de homem. Como é que foi para você esse processo, né, de aceitação do seu próprio corpo, né, de entender o quão importante os seus músculos eram para a sua modalidade e para a sua imagem, para o seu bem-estar também? Essa pergunta mexe um pouquinho comigo, porque foi um assunto delicado durante muito tempo. Quando eu comecei, em 2013, né, que eu falei para as pessoas, simplesmente, os meus pais começaram a falar, né, eu também, vou fazer levantamento de peso olímpico. Levantamento de peso olímpico? Mas você não vai ficar forte não, né? Você não vai ficar com corpo de homem, não. Você não vai ficar aquelas mulheres musculosas, não, né? Aí eu, não, eu não é musculação, não é bodybuilder, né? A gente faz um movimento só. Então, todo
toda uma situação para explicar que eu não ia ficar forte. E realmente, por muito tempo, eu me omiti, não sei se eu posso falar essa palavra, de ficar forte. Eu, além de não gostar de fazer fortalecimento para não ficar forte. Então, olha só... Se colocava em risco de lesão. O que certos comentários... A profundidade que certos comentários que as pessoas fazem, até onde esses comentários vão. Então, por muito tempo, eu não usava blusa de alça. Então, isso acabou atingindo um lugar dentro de mim que nem eu imaginava só depois da terapia, que eu percebi, por que eu não uso blusa regata? Caramba, eu tenho medo de as pessoas me julgarem, eu tenho medo desses comentários. E aí foi que lá na terapia foi uma sessão bem difícil, onde eu botei muito dessas situações para fora. Minha psicóloga falou, Laura, olha só, seu corpo não é simplesmente o corpo de uma mulher masculinizada, é o corpo de uma mulher que levanta mais de 130 quilos em cima da cabeça, de uma mulher que representa o país mundo afora, que levanta o maior peso levantado absoluto da história do levantamento de peso brasileiro. Tem coisa mais bonita do que um corpo desse? Bota uma regata e vai pra cima, e aí não deu outra. Botou um cropped e eu só boto um cropped pequeno e bem... pra mostrar bem meu trapézio aqui, gritando. E hoje em dia eu amo o meu corpo e quanto mais forte, melhor. Quanto mais forte, melhor hoje em dia. Seu corpo e seu cabelo também, né? Pra quem não tá nos vendo, tá só nos ouvindo, a Laura tá de cabelos soltos, cabelos cacheados, com anéis bem fininhos, e de uma cacheada pra outra. Eu queria te perguntar da sua relação com o seu cabelo também, porque... Para mulheres crespas, para mulheres negras, é difícil essa relação com o cabelo. A gente é de uma geração, sou mais velha que você, mas são gerações que cresceram, né, ouvindo que o cabelo liso era um cabelo bonito. Você está falando tanto de empoderamento, eu queria entender também como o seu cabelo faz parte desse processo de empoderamento, de fortalecimento seu. Que pergunta linda. Muito obrigada por essa pergunta. Eu lembro que foram processos que aconteceram na pandemia. Então, a pandemia foi um momento de muita reflexão, né? Então, ali na terapia também, a gente fazia bastante distância. E nessa volta também eu refleti muito sobre todas essas questões que a gente está abordando agora. Então, o meu cabelo foi uma situação que a pandemia me causou. Eu não sei, sinceramente, se não tivesse a pandemia, se eu ia ter tido esse processo, essa coragem, né? Então, foi algo que aconteceu. E aí, no final de 2020, ali, já tava com a raiz, né? A gente fala raiz bem grande. Eu falei, cara... As minhas amigas, chamei algumas amigas que já tinham tido coragem, então essa importância, de novo, de as pessoas primeiro terem a coragem de fazer e puxarem as outras, né? E aí, eu falei, cara, eu acho que eu mereço me ter de volta. Eu acho que meu cabelo merece essa minha chance. E aí, quando eu fiz o BC, que é o Big Shop, a gente chama de Big Shop, no momento que a gente tira toda a parte lisa do cabelo, assim, foi uma lavagem de alma bem absurda. Como foi lindo me dar essa oportunidade de me ter de volta. Porque eu lembro exatamente da sensação. Deu assim em casa e só me perguntando, cara, por que o meu cabelo é assim? Por que o meu cabelo... simplesmente não é liso, a ponto de pegar e esticar, assim, cara, porque ele não é assim. Então, toda essa pressão, né, que a gente sofre, não vou dizer que paramos de sofrer, que a gente sofre, nos atinge dessa forma. Então, como foi lindo me ter de volta e o quanto isso me influenciou na forma com que eu levanto peso. Uma mulher sanção, né? Uma mulher que, caraca, se entende, cara. Uma mulher que se aceita. Ah, mas essa barra, eu não vou perder essa barra de jeito nenhum, porque eu sou eu, pô. Eu sou eu com esse cabelão aqui. E quanto mais volumoso, melhor. Quanto mais forte, melhor. E é isso aí. Vem pra cima 100 quilos, que eu vou te levantar. Eu ia perguntar justamente isso, né? O quanto porque vendo você falar assim claramente, dá pra perceber que você tá muito mais leve, né? Até
contrassenso com o seu momento, né? Mas você parece muito mais leve do que você era anos atrás, por conta da história da regata, do cabelo. O quanto isso te ajuda no seu desempenho nas competições, ou de você se sentir mais livre, mais forte. Enfim, o quanto isso é bom e te ajuda no esporte. Não, foi o que eu falei. Eu fiquei bem impressionada o quanto, até mesmo a minha performance. Talvez se a gente parasse e botasse um gráfico, todas essas histórias estariam diretamente ligadas a momentos em que eu melhorei 5, 10 quilos e diretamente na performance que a gente fala ali, propriamente dita, do peso levantado. E muda porque quando você vai levantar um peso, e aí eu não paro no levantamento de peso, eu paro quando você vai fazer uma série de ginástica, quando você vai, sei lá, enfrentar uma adversária, você não pode ficar tendo muita dúvida de você. Você tem que estar sabendo quem você é, você tem que estar sabendo aonde você está pisando dentro de você. Então, o que o autoconhecimento, o que essas situações que você destrava dentro de você melhoram na sua performance, assim, é algo que só quem viveu ou vive pode falar melhor. Mas eu sei que é algo muito transformador e eu acho que mais que transformador, é algo real. É algo que não está fantasiando, você não está lendo algo que alguém falou e produzindo, você não está fazendo porque o seu treinador falou. É algo que vem de dentro para fora. Quando vem de dentro para fora, assim, realmente transcende, dá para todo mundo sentir. A energia fica vibrando, assim. Você está com tantas falas inspiradoras aqui, tenho certeza que muita gente vai estar mais inclinado a procurar o levantamento de peso, e muitas dessas pessoas podem vir do CrossFit, né? Não é o seu caso, mas alguns dos seus principais companheiros de treino, o Thiago Félix, a Amanda Schott, são oriundos do CrossFit. É um movimento que está acontecendo no Brasil, né? A gente vê os boxes sendo muito populares hoje em dia. Isso pode ter esse efeito, né, para ajudar, né, a popularização do levantamento de peso no Brasil. No início da entrevista você falou que os movimentos são similares, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse movimento, né, dessa popularização, de como o CrossFit crescendo também pode ajudar no desenvolvimento do levantamento de pesos. Com certeza, porque, como eu falei lá no começo, que eu não conseguia nem saber o que era o levantamento de peso olímpico. Hoje o CrossFit consegue possibilitar você estar andando ali na sua rua e passar por um CrossFit e você vê alguém levantando uma barra acima da cabeça. Não é uma coisa bizarra, né? Ele nos ajuda a entender. E mais ainda, eu acho que casa com a pergunta que você fez também antes. Ele possibilita a pessoa a ser mordida pelo mosquitinho do levantamento de peso. Que é só, por exemplo, eu tive a primeira oportunidade de fazer. Eu olhando, mas, cara, quando eu senti o que tem nas entrelinhas, que é você levantar uma barra acima da sua cabeça, essas entrelinhas, o CrossFit possibilita a nossa modalidade a atingir mais pessoas, a, por exemplo, pais fazerem e levarem os seus filhos. Meu Deus, a minha filha precisa sentir essa sensação e virar uma coisa que sai desse âmbito, ai, meu Deus, se você levantar peso, você não vai crescer, ou você vai ficar com corpo de homem, ou sai desse falatório e vai pro real, né? Vai pro sentir. Eu acho que o CrossFit traz a nossa modalidade para esse momento. Muitas das pessoas que me acompanham e me admiram são do CrossFit. Muitas das pessoas. E não tem nada mais legal. Eu acho que vira algo que não é só um encanto de TV, né? Eu acho que quando as pessoas fazem, eu acho que fica mais legal. E o CrossFit nos ajuda nisso, além de trazer nossos talentos, nossa grande Amanda Schott, também medalhista mundial, o Thiago Félix, campeão pan-americano, dentre outros que estão aí desfigurando. Então não existe um problema, né, entre o CrossFit e o levantamento de peso. São duas coisas que se ajudam, se complementam. Se ajudam e devem se ajudar. Toda vez que eu falo em relação ao CrossFit, em relação aos boxes, aos head coaches, né, que são os profissionais que comandam os boxes, o treinamento, eu falo que nós estamos aqui para ajudar e apenas para ajudar, né? Como é bonito quando um head coach ele propaga isso dentro do boxe. Olha só os atletas de levantamento de peso, olha só os treinadores de levantamento de peso, vão procurar um pouquinho, não é só passar a técnica, 1, 2, 3, levanta, né? Tem algo a mais e mostra realmente a técnica e nos usa, né? Como amigos e não como a galera lá do levantamento de peso.
É legal você falar isso, porque muita gente tem aquela imagem também que o CrossFit vai empurrar pneu de trator, subir corda até o teto, que é só correr em torno do quarteirão. Não, tem uma importância grande também no levantamento de peso hoje em dia, né? Não, exatamente. O CrossFit ele tem a sua metodologia e eu acho mais bonito ainda, como eu disse, quando essa metodologia e quando os treinadores, especialmente os treinadores principais, os donos, eles realmente vão procurar onde se deve procurar. Entendeu? A especificidade, levantamos mais peso, né? Os treinadores estão ali, estudaram por anos e têm um conhecimento específico da modalidade. Então, é ali que você deve procurar e você deve dar essas munições para os professores do seu boxe que vão trabalhar com as pessoas, né? com os alunos e não vão causar lesões, vão passar a técnica de uma forma melhor. Eu acho que o CrossFit é lindo e é ainda mais lindo quando ele está bem amparado, né? Quando a roda está girando de uma forma que não vai lesionar, que vão estar com profissionais competentes e que vão cuidar realmente dos alunos que estão praticando. Porque realmente a metodologia é bem legal, bem interessante. Inclusive um abraço para Terni Castro, que é o nosso crossfiteiro da equipe. Tem um crossfiteiro, mas aí é ele que fala. Ele fala assim, ninguém empurra um pneu de trator que nem eu. Aí isso é... Então, fartão. Não, mais ou menos. Precisa melhorar. A categoria está abaixo da sua. Está abaixo da sua. Um abraço para Terni Castro. Um abraço. Eu vou fazer a minha última pergunta, né? Porque infelizmente o nosso tempo está acabando, que é um tema delicado dentro do levantamento de peso. Você falou muito de empoderamento, você tem um estimulante natural, né? Que foi esse seu despertar, você se libertar de muita coisa. Mas é um esporte que é muito marcado pelo doping e já teve casos de Olimpíadas, sei lá, acho que os 12 primeiros foram eliminados. Como que é estar num esporte que muitas vezes é tão marcado por conta disso e inclusive as mudanças de categoria têm a ver com o doping também, né? Fala um pouco sobre esse lado que acredito que atrapalhe muito vocês que jogam Sim, limpo, né? Exatamente. Desde da Olimpíada da Juventude lá em Lillehammer, eu entendi esse playthrough. Tinham muitas ações, né, lá dentro da Olimpíada, especialmente essa da Juventude, né, que estimulam você a entender o jogo limpo e, mais ainda, os valores olímpicos da amizade, da cooperação, toda essa energia olímpica que não combina com trapaça, não combina com tudo isso que o levantamento de peso vem trazendo como fama e que o Comitê Olímpico Internacional vem caindo em cima da Federação de Levantamento de Peso para acabar. Então, eu digo que isso me atingiu. Enquanto eu era juvenil ali, eu não entendia muito bem, estava só competindo na sub-17, sub-20, e quando veio essa situação da categoria, especificamente do número de medalhas herdadas que começaram a aparecer, que tiveram os estudos de casos passados. Por exemplo, a Lídia Valentim, que é uma atleta que eu admiro muito, espanhola, ela conseguiu 3 medalhas olímpicas herdadas. O Fernando trouxe a nossa primeira medalha também herdada. O que seria se ele não tivesse subido realmente no pódio? Esse gostinho que eu tive de ter a primeira medalha subindo no pódio. Então, cara, existe coisa mais antes desportiva do que uma medalha herdada? Então, realmente, é um caso bem complicado e a gente vem sofrendo as consequências em relação a essa diminuição. Eu não acho que a gente mereça sair do quadro. Eu acho que a federação está tomando as suas providências para que os casos diminuam e a gente vê notoriamente pela diferença de nível competitivo que se dava há 7 anos atrás, né? Onde 123 era sexto. 123 de arranco, por exemplo, que hoje é ouro, era sexto. Então fazia muita diferença. Muita diferença. Fazia muita diferença. Realmente, você via as mulheres, você via isso aí. Essas mulheres aí realmente estão bem calvas. Hoje você olha pro lado e você sente essa disputa mais justa, você sente que é possível você conquistar resultados mais expressivos, sem precisar imaginar que alguém está recorrendo, sem se sentir tentado, porque um atleta pode se sentir tentado também, né? Diante de uma competitividade desleal. Sim. Não, com certeza, faz toda a diferença, inclusive até para esse lado de você continuar fazendo o que você tem, porque você sabe que você tem a perspectiva para isso. E até numa cilada interessante que eu estava pensando aqui. Quando
quando eu acabei a minha competição juvenil, meu ano juvenil, né, que foi o ano da pandemia, perdi o ano juvenil, acabou tudo. Agora não tem mais como pegar medalha mundial, porque a gente só vai para figurar e não tem como. Então eu acho que também essa sanção e toda essa mudança nesse sentido fez com que o jogo mudasse. Fomos pro Mundial e conquistamos a nossa medalha. E também mudasse no sentido de acreditar, né? Porque naquele momento, por exemplo, eu falava, cara, ninguém acreditou nessa medalha. Tipo, nem mesmo alguns treinadores assim, cara, a galera não acreditou. E depois eu pensei, cara, você quer fazer algo difícil e você quer que todo mundo vá lá e fale assim, olha só, vai lá que você vai conseguir. Cara, é algo muito difícil. E olha só como hoje você tá ali junto com as meninas. A medalhista olímpica tá aqui do seu lado. Então hoje tudo isso fica muito mais possível. E aí a gente acaba não caindo nessas ciladas, porque também muita coisa é projeção da galera que não conseguiu lá atrás. Pra galera era realmente impossível, cara. Pra galera era assim, realmente impossível. Se não tomar, é impossível. Aí a galera vai projetar em você, olha só, não vai dar. Mas aí você tá aqui, não. Dá sim, olha aí o jogo acontecendo. Olha aí todo mundo fazendo teste toda hora e o jogo virando. Não vamos cair na projeção deles, não. Continua no seu trabalho, não fica dependendo da galera falando pra você, olha só, batendo palminha pra você conseguir algo muito difícil. Só segue no seu trabalho que as coisas vão andar. Doping não combina com esporte, a gente sabe disso desde que o mundo é mundo, né? Mas nem todo mundo leva isso a sério. Que bom que o levantamento de peso tem evoluído nesse sentido, embora ainda existam alguns casos, mas como você falou bem, é muito mais cobrado e é muito mais punido. Enfim, hoje em dia está uma situação muito melhor. Certo, Helena Rebelo? A gente poderia ficar aqui falando com a Laura durante mais 1 hora, mas o nosso tempo acabou. Laura, levantadora de pesos e quebradora de tabus. Não sei se eu posso falar Exatamente. quebradora, né? Pode. Mas foi um prazer participar dessa entrevista com alguém que fala tão bem, com tanta fluência e com tanta sinceridade. A gente sente do teu coração aí a sua boa vontade de participar, de mostrar, de crescer, de evoluir. Vamos ficar sempre aqui na torcida que você venha com mais grandes resultados para o país, Laura. Ai, que legal. Eu fiquei muito feliz com esse papo. Aproveitar também para fazer uma homenagem aqui ao meu treinador. É um cara que... Carlos Aveiro. É um cara que... Desde aquela mensagem que ele me disse, ó... fica que você vai ser uma campeã. Ele me ensinou muitos valores. Valores esses além do esporte. Não é só sobre levantar peso. Existe uma energia por trás. Toda essa gentileza que a gente vai gerar. Todas essas oportunidades que a gente vai gerar, né? E ele é um cara que mudou a minha vida, então só para deixar essa homenagem a ele, que é um cara que eu amo muito e que sempre me ensinou, se não tem quem faça, faça você mesmo, pra gente poder ir para cima. Eu que, já deixando aqui registrado que eu amo essa energia de comitê, né? Eu acompanho muito todas as ações do comitê e eu acho que lá na Olimpíada, para vocês terem noção, eu já tinha conversado com um cara do Comitê Olímpico Internacional. Passou um brasileiro, você é brasileiro do Comitê Olímpico. É o meu sonho trabalhar no Comitê Olímpico Internacional e girar essa roda como um todo e também deixar aqui o meu carinho pela galera que faz girar, né? Porque todo mundo foca nos atletas, mas os treinadores estão ali fazendo a roda girar e tudo que compõe como Comitê Olímpico brasileiro internacional. Então, também o meu carinho a todos vocês. Muito obrigado, né? Falo em nome de todos. Muito obrigado. E agradeço mais uma vez a sua participação. Você deu uma aula pra gente aqui de simpatia, de educação, de humildade, empoderamento. Enfim, muito, muito legal a sua participação. Muito obrigado e a gente espera receber você aqui em breve novamente. Quem sabe com uma medalha, né? Quem sabe depois dos Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, enfim, você retorna aqui com uma medalha, mas muito, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme receber você aqui. Eu que agradeço. Obrigada, gente. A gente tem que acabar, certo? Vambora. Que pena. Obrigado a você também, viu, Helena Rebelo? Espero que você volte aqui, que você não fique apenas chefiando, que você venha aqui e faça o trabalho, né, dos menos privilegiados aí, que não somos chefes como você. Mas espero que você volte. Muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui também. Prazer foi meu. Bom, é difícil a gente ver, né? Como é que é, poxa, não interromper o entrevistado, não falar junto. É bom a gente sentir na pele um pouquinho para ver, mas é isso. Mais um episódio do Cobcast, foi um prazer participar. Muito obrigado.
Obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa edição do COBcast. Lembrando que estamos no Spotify, estamos no @Time Brasil. @Time Brasil não, né? No Time Brasil no YouTube, @Time Brasil são todas as nossas redes sociais também que você acompanha tudo que é feito pela nossa equipe de comunicação do Comitê Olímpico do Brasil. Obrigado a todos mais uma vez, um grande abraço e até a próxima. Tchau.